Ele só queria ser o melhor nadador do centro. Mas o que começou como treino virou um turbilhão de sentimentos proibidos, e quando o amor floresce em silêncio, o preço da verdade pode ser alto demais. O primeiro dia de Matheus no Centro Olímpico começou com o som da água batendo contra as bordas da piscina. Não havia plateia, nem palmas, apenas o som do próprio fôlego tentando encontrar ritmo naquele lugar que prometia mudança. Tinha 21 anos, um histórico de vitórias locais, uma bolsa conquistada com suor e noites em claro, e a ilusão de que bastava ser bom para que o mundo se curvasse. Porto parecia outra realidade. Maior, mais fria, mais exigente. O centro não era apenas um lugar de treino, era uma arena invisível onde o fracasso observava em silêncio cada braçada errada. Foi ali que conheceu Rafael. Disseram-lhe apenas que era o novo treinador. Mas não demorou para que Matheus percebesse que havia mais por trás daquele nome simples. Rafael carregava uma presença estranha, não arrogante, mas firme. Caminhava como quem já perdeu e venceu o suficiente para não precisar provar nada a ninguém. Quando falou com os atletas, sua voz não exigia respeito. Ela o impunha. Desde o primeiro treino, algo nele chamou a atenção de Matheus. Não era beleza, nem carisma. Era a maneira como olhava. Olhava como se enxergasse além do músculo, como se avaliasse não apenas técnica, mas verdade. E aquilo desconcertava. Os exercícios começaram intensos. Rafael não poupava ninguém. Corrigia posturas com precisão cirúrgica, cobrava tempo, exigia foco absoluto. Com Matheus, porém, algo destoava. Não era favoritismo, era intensidade. As correções vinham com frequência quase desconfortável. Um toque no ombro, uma pressão na escápula, um gesto que parecia comum, mas que deixava a pele em alerta. A sensação era sutil, mas constante. Como se cada movimento entre os dois carregasse um peso que não se dizia em voz alta. Matheus tentava ignorar. Dizia a si mesmo que era normal, que qualquer técnico seria assim. Mas por dentro, sentia que havia algo fora de lugar. Ou talvez dentro dele. O desconforto crescia quando se via nadando com mais força, mais entrega, como se estivesse tentando impressionar alguém. E ao fim do treino, quando os demais já haviam deixado o centro, ele notava que ainda esperava algo. Uma palavra, um olhar, uma migalha de atenção. Às vezes vinha. Outras, não. Em um desses dias, Rafael se aproximou após a última série. Corrigiu a rotação do braço com a mesma firmeza de sempre, mas demorou um segundo a mais no toque. Um segundo que queimou como febre. Não disseram nada. O barulho da água cobria o silêncio. Mas o que não se falou ficou suspenso entre eles, denso, incômodo, quase físico. Matheus voltou para o alojamento com a mente em guerra. Nunca havia se sentido assim. Cresceu cercado de padrões, metas, comparações. Amar era verbo que guardava para depois das vitórias. Mas o que sentia não era amor. Não ainda. Era um tipo de vertigem. Como estar à beira de um mergulho que não sabia se o salvaria ou o afogaria. Os treinos continuaram. As correções, também. O corpo evoluía, os tempos melhoravam, mas a tensão só aumentava. Não havia palavras, mas os gestos falavam com mais clareza a cada dia. Um toque que começava técnico e terminava íntimo. Um olhar que durava tempo demais. Uma distância que parecia calculada para provocar, não evitar. A linha entre eles era invisível, mas pulsava. Em silêncio, ela dizia tudo o que ambos ainda não ousavam admitir. Matheus passou a chegar mais cedo. A sair mais tarde. A encontrar desculpas para permanecer. E Rafael, mesmo sem demonstrar, não o afastava. Havia momentos em que o silêncio entre eles parecia gritar. Uma respiração mais pesada, um passo mais lento ao lado do outro, uma hesitação antes de virar as costas. Ninguém ao redor parecia notar. Ainda. Mas Matheus sabia. Sentia na pele, no peito, na garganta seca ao ouvir o nome do treinador. Sabia que havia algo crescendo ali. Algo perigoso.
Algo que não podia, mas que já era. Os treinos começaram a mudar. Não no cronograma, nem nas séries. Mudou o tempo entre as repetições, os segundos em que Rafael corrigia a postura de Mateus com mais lentidão do que o necessário. O toque deixava de ser apenas técnico. As mãos firmes guiavam, sim, mas a pele reagia como se entendesse outro idioma. A tensão já não se disfarçava. Mateus notava o que antes fingia não perceber. Começou a contar os segundos antes de cada aproximação. Esperava por elas como quem espera ar após o mergulho. Um toque no ombro, um ajuste na cintura, uma mão que deslizava para alinhar o movimento, tudo ganhava um peso novo. Não era carência. Era algo mais profundo. Instintivo. Tentava se concentrar. Mas o corpo traía. Respondia antes da mente. O coração acelerava antes do comando. E Rafael? Continuava o mesmo por fora. Sereno, firme, distante. Mas os olhos, às vezes, demoravam um pouco mais para desviar. Numa noite de sexta, o treino se estendeu além do horário. Os outros já tinham ido embora. Mateus fingiu revisar seus tempos. Rafael ficou organizando equipamentos. O silêncio do ambiente era diferente, não era cansaço. Era espera. Ele se aproximou. Disse algo sobre a rotação do braço na última série. A voz era baixa, quase um sussurro. O toque veio junto, como sempre. Mas, dessa vez, permaneceu. A mão não recuou com rapidez. Os dedos traçaram o mesmo movimento mais de uma vez. Mateus não se mexeu. O ar pareceu parar. Quando levantou os olhos, encontrou o olhar de Rafael, firme, mas vulnerável pela primeira vez. O beijo aconteceu entre uma hesitação e um impulso. Não houve aviso, nem resistência. Apenas a verdade explodindo no único espaço onde ela poderia existir, o silêncio. Os lábios se tocaram com medo e desejo, com urgência e confusão. E, por um instante, tudo fez sentido. Mas não durou. O som de uma porta batendo ao longe os arrancou daquele momento. Rafael recuou com rapidez. Disse algo vago, sem olhar nos olhos. Pegou sua mochila e saiu. Mateus ficou parado por longos minutos, tentando entender o que acabará de acontecer. O gosto da água ainda em sua boca, misturado com algo mais difícil de nomear. Não era só culpa. Era medo. Era consciência. Na manhã seguinte, tudo parecia igual. Mas não era. Rafael manteve distância. As correções voltaram a ser objetivas. Os toques, rápidos. Os olhares, fugidios. Mateus sentia a ausência como dor física. Esperava por gestos que não vinham. E começou a perceber que o mundo em volta não era cego. Conversas cessavam quando ele entrava na sala. Dois colegas cochicharam após o alongamento. Uma nadadora lançou um olhar enviesado durante a série de borboleta. A atmosfera mudou. Como se algo tivesse escapado, mesmo sem palavras. Mateus tentou agir normalmente. Sorriu onde não queria. Fingiu indiferença. Mas por dentro, carregava um furacão. O beijo não havia sido erro. Não para ele. Era confuso, sim. Mas real. E a ausência de Rafael só confirmava que o treinador sentiu o mesmo, porque ninguém foge do que é irrelevante. Numa das noites seguintes, os dois ficaram sozinhos novamente. O treino terminara há minutos. Mateus permaneceu, fingindo revisar sua planilha. Rafael hesitou antes de sair. Olhou para ele, como se quisesse dizer algo. Mas não disse. Ao invés disso, sentou-se no banco ao lado. O silêncio voltou a tomar conta. Mas dessa vez era carregado demais. Mateus não suportou e falou. Disse que não se arrependia. Que não estava confuso. Que o beijo tinha significado. Rafael não respondeu de imediato. Mas o modo como baixou os olhos dizia o suficiente. Havia uma muralha entre eles. Não de desinteresse, mas de medo.
O que construíram em silêncio agora os obrigava a esconder. O desejo era verdadeiro, mas o mundo ao redor ainda não estava pronto. E talvez, nem eles. Os cochichos não começaram de uma vez. Vieram como gotas, discretos, quase imperceptíveis, até formarem uma correnteza impossível de ignorar. Mateus notou primeiro nos olhos. Olhares demorados demais, desvios apressados logo depois. Um colega que parou de cumprimentá-lo. Um grupo que silenciava assim que ele passava. A mudança foi sutil, mas irrefutável. O centro de treinamento, antes um espaço de esforço e superação, se tornava território de julgamento. Os rumores não tinham forma, mas tinham força. Circulavam entre nadadores, funcionários, até técnicos de outras modalidades. Ninguém falava diretamente. Mas falavam o suficiente. E o que não diziam em voz alta se tornava mais cruel nos silêncios. Rafael percebeu rápido. Recuou. Parou de chamar atenção para Mateus nos treinos. As correções sumiram quase por completo. As sessões privadas cessaram. As conversas passaram a ser apenas sobre técnica, como se nada além disso existisse entre eles. Mas existia. Nos corredores vazios, em minutos roubados entre treinos e reuniões, trocavam palavras secas com significados inteiros. Um aceno, um olhar sustentado por segundos. Nada mais. Tudo que antes queimava no toque agora ardia na ausência. E o silêncio, que antes abrigava desejo, agora pesava como cárcere. Mateus se perguntava se era culpa dele. Se tinha sido imprudente demais, visível demais. Mas, por mais que tentasse se manter invisível, era impossível apagar o que já fora notado. O ambiente se tornará tenso. Não com gritos, mas com afastamentos. Convites deixaram de vir. Grupos se formavam sem ele. Sorrisos se tornaram breves, protocolares. A exclusão era lenta, mas constante. Rafael, por sua vez, agia como se nada tivesse mudado. Mas o esforço era visível. A voz permanecia firme nos treinos, mas sem a naturalidade de antes. Os passos mais rápidos, o olhar mais evitado. E quando passavam um pelo outro em público, o espaço entre seus corpos parecia conter todo o cuidado do mundo. O que antes era tensão discreta agora se tornava uma dança de contenção. Cada gesto, cada palavra, tudo precisava ser pensado. Porque qualquer deslize poderia custar mais que reputações. Poderia destruir o pouco que ainda resistia. As noites foram ficando mais longas. Mateus começou a evitar as áreas comuns. Refugiava-se nos treinos extras, nas horas a mais na piscina. Era sua forma de gritar em silêncio, de provar que ainda estava ali, que não seria apagado. Em uma dessas noites, depois que todos se foram, ele permaneceu mais uma vez na água. Nadou até os músculos doerem. Quando parou, ouviu passos. Rafael. Nenhuma palavra. Apenas sentou-se à beira da piscina, perto o suficiente para ser percebido, longe o bastante para parecer casual. Ficaram assim por longos minutos. A presença bastava. Era o único espaço onde ainda podiam existir sem se esconder de si mesmos. Rafael não tocou, não falou. Mas olhou, como no início. Um olhar que dizia mais do que qualquer justificativa. Naquela noite, Mateus entendeu que o afastamento não era desinteresse. Era proteção. Torta, cruel, mas necessária. Rafael lutava do seu jeito, tentando preservar algo em um mundo que não os queria inteiros. Não ainda. Mas quanto tempo se pode viver escondido? Quanto tempo se pode suportar respirar só pela metade? A linha entre segurança e verdade se tornava cada vez mais tênue. E cada passo em falso agora tinha peso. A tensão, que antes era íntima, agora era pública. E o que começou como segredo entre dois, já ardia nos cantos do centro como faísca à espera de incêndio. O dia da competição nacional chegou com o peso de semanas silenciosas. Mateus caminhou até a borda da piscina carregando não só a expectativa por resultados, mas o acúmulo de olhares que já não tentavam mais disfarçar.
Sentiu o ambiente vibrar, mas não pela euforia esportiva, era outro tipo de energia. Espessa, carregada de julgamento. Entrou na água como sempre fez, buscando esquecer tudo que não fosse técnica, respiração e tempo. Cada braçada parecia um grito afogado. Cada virada, uma tentativa de deixar para trás o que vinha corroendo por dentro. E quando tocou a borda final, ofegante, o placar confirmou: havia vencido. Mas a sensação não veio. Houve aplausos, houve comemoração, mas tudo soava distante. Os cumprimentos eram secos. Alguns evitavam contato. E mesmo os sorrisos vinham com a rigidez de quem apenas segue protocolo. Ele havia vencido, e, ainda assim, sentia-se derrotado. Foi no dia seguinte que a notícia veio. Uma denúncia anônima havia sido registrada junto à comissão técnica da federação. Citava a conduta imprópria entre treinador e atleta. Nenhum nome era mencionado diretamente, mas todos sabiam. O boato, antes sussurro, ganhava agora o carimbo da formalidade. Rafael foi afastado. Mateus soube por terceiros. Não houve despedida, nem explicação. Apenas o sumiço repentino do único que ainda ouvia por completo. Os treinos seguintes foram automáticos. Movimentos repetidos sem alma. Ninguém tocava no assunto abertamente, mas as ausências diziam tudo. Colegas mantinham distância. Técnicos evitavam olhá-lo por muito tempo. Havia um tipo de silêncio que feria mais do que insulto. Rafael tentou manter contato. Algumas mensagens curtas. Nada comprometedor. Mas Mateus não respondeu de imediato. Estava cansado de lutar contra muros invisíveis. Sentia-se observado por todos, analisado como se sua presença fosse ameaça. A medalha conquistada no dia anterior, agora repousava esquecida no fundo da mochila. Vitória alguma podia valer o que havia perdido. Em uma noite qualquer, já tarde, os dois se encontraram por acaso. Rafael estava diferente, menos contido, mais abatido. Disfarçaram o impacto do reencontro com frases neutras, mas os olhos entregavam o que a boca se recusava a pronunciar. Ele explicou, em poucas palavras, que tentará negar, tentará se defender. Mas no ambiente em que estavam inseridos, bastava a dúvida para condenar. Mateus escutou em silêncio. Quis gritar, quis exigir porque não haviam lutado mais. Mas sabia que era inútil. O que tinham construído era forte demais para desaparecer, mas frágil demais para resistir à luz. Decidiram se afastar. Não por falta de sentimento, mas para salvar o que ainda restava. Se insistissem, destruiriam tudo. Rafael perderia a licença definitiva. Mateus, a bolsa, a vaga na seleção. E, no fundo, ambos sabiam que a separação não era fim, era pausa forçada. Os dias que se seguiram foram mais frios. A rotina seguiu, os treinos voltaram, mas nada tinha o mesmo peso. O centro seguia funcionando, mas para Mateus, tudo ali havia se tornado cenário sem alma. Começava a entender que não era só o amor que precisava de coragem. Às vezes, o silêncio também exigia bravura. E naquele momento, calar era o único jeito de proteger aquilo que, para ele, ainda era verdadeiro. O tempo passou sem pedir licença. Mateus continuou treinando, mas o movimento já não era a fuga. Era escolha. Os dias deixaram de ser contagem regressiva para reencontros improváveis. Tornaram-se espaços de reconstrução. Ele aprendeu a ficar em silêncio sem se esconder. Aprendeu a suportar os olhares, a responder com desempenho. E, sobretudo, a não se desculpar por ser inteiro. Não foi fácil. Houve noites em que o peso da ausência esmagava. Outras, em que o desejo de voltar ao que era antes parecia impossível de controlar. Mas, com o tempo, a falta deixou de sangrar. Virou cicatriz. E cicatriz, mesmo doendo, já não sangra. Foi num evento local que viu o nome de Rafael outra vez. Estava anunciado como técnico convidado de uma ONG que oferecia esporte como refúgio para jovens LGBTQIA+. O mesmo homem que antes treinava para medalhas, agora treinava para a sobrevivência,
E isso dizia mais sobre ele do que qualquer currículo. Mateus foi. Não avisou. Não escreveu antes. Apenas foi. Encontrou Rafael cercado de meninos e meninas que riam com a leveza de quem finalmente podia respirar. Ele não usava mais o mesmo tom rígido de antes. Falava com firmeza, mas com suavidade. Parecia diferente, não quebrado, mas realinhado. Quando seus olhos se cruzaram, não houve choque. Houve reconhecimento. Conversaram depois que o evento terminou. Sem pressa, sem medo. Os meses afastados haviam limpado o excesso. O que restava era a verdade. Rafael contou sobre os desafios da nova rotina, sobre as barreiras enfrentadas ao tentar recomeçar fora do circuito profissional. Disse que quase desistiu. Mas algo o impedia. Algo que, mesmo sem nome, o empurrava adiante. Mateus falou pouco. Mas o pouco bastou. Não precisavam preencher vazios com explicações. Não fizeram promessas. Não disseram que tentariam de novo, nem que o amor voltaria no mesmo formato. Ambos sabiam que não era mais o tempo dos impulsos. Era o tempo da coragem silenciosa. De construir em vez de esconder. Nos dias que se seguiram, passaram a se ver com mais frequência. Às vezes no centro, às vezes nas ações da ONG. Os encontros já não carregavam urgência. Carregavam intenção. E a diferença era nítida. O toque que antes queimava agora confortava. O olhar que antes temia testemunhas agora procurava testemunhar. Rafael já não precisava esconder a admiração. E Mateus, agora mais inteiro, já não aceitava amar pela metade. Entre eles, não havia mais promessas vazias, nem juras dramáticas. Havia presença. E isso bastava. Certa tarde, enquanto acompanhavam um grupo de jovens nos treinos, Mateus percebeu algo que, por muito tempo, não havia permitido sentir: leveza. Não por esquecer o que viveu, mas por entender que sobreviveu. E que amar, mesmo com medo, ainda era a única forma de liberdade possível. Eles sabiam que a estrada seria longa. Que o mundo ainda carregava pedras nos bolsos. Mas agora caminhavam juntos. Com menos pressa. Com mais verdade. E onde antes havia silêncio, agora havia voz.